Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é Cadu Santoro falando sobre arbitragem, sobre a entrevista que ele concedeu nos últimos dias ao Bar FC. Vamos falar também sobre uma novidade para o time feminino do Sport Clube Bahia, uma novidade importante para a temporada das Mulheres de Aço. Vamos falar também, meu povo, sobre a preparação do Bahia para enfrentar a equipe do Mirassol amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Bahia que vai viajar até Mirassol para fazer mais uma rodada, 11ª rodada de Brasileirão, jogo importantíssimo para as nossas pretensões no campeonato. Vamos falar um pouco sobre a preparação e a viagem do time também para São Paulo. Conto muito com o teu like aqui no início do vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto com a tua participação nos comentários, deixe na tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar aqui no vídeo de hoje. E não se esquece de se inscrever também se você ainda não for inscrito para poder ajudar a gente a chegar a 20 mil por aqui, você torcedor, não perder nenhum conteúdo. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre o time feminino do Bahia, as Mulheres de Aço, que começaram mal o Campeonato Brasileiro da categoria, mas depois reagiram, venceram partidas seguidas, consecutivas, contra equipes que vão brigar na parte de cima da tabela, e o time acabou saindo da parte de baixo e agora ocupa a primeira parte da tabela do Brasileirão feminino. O Bahia que tem aí uma estrutura muito boa para a equipe feminina nessa temporada de 2026, o ano, né, começou assim, o ano zero das Minas de Aço foi um pouco complicado, assim como o do masculino também. Elas acabaram caindo para a segunda divisão. Aí, quando cai para a segunda divisão, o Bahia volta como campeão brasileiro da segunda divisão feminino, e na primeira divisão todo mundo esperava mais uma temporada complicada e tal, mas desde a temporada passada as Mulheres de Aço começaram a reagir, começaram a figurar um pouco mais acima da tabela, ter resultados importantes, assim como nessa temporada de 2026 também. O Bahia mandava seus jogos, né, da equipe feminina no estádio de Pituaçu, mas o estádio de Pituaçu vai precisar ser fechado para reformas, para receber a Copa do Mundo feminina de 2027, né, que vai acontecer aqui no Brasil, e Salvador vai ser uma das cidades sedes, né, e Pituaçu vai ser usada para treinamentos, preparação das seleções e tudo mais. E Pituaçu precisa estar, né, de acordo com o que a FIFA exige, né, para os estádios, para os campos que vão ser utilizados pelas seleções para treinamento, preparação e tudo mais. Então o Bahia, no caso, em tese, vai ficar sem estádio para jogar no feminino. E aí agora o Tricolor de Aço vai mandar seus jogos lá na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, estádio que era do Bahia de Feira, agora parece que é do Feira, ou Feira FC, né, que é o novo clube aqui do estado que está operando, pintou as arquibancadas de verde e tal, mudou completamente o estádio, né, que tinha antes as características ali do Bahia de Feira, e agora, aparentemente, eu não estudei isso a fundo, não fui buscar, mas aparentemente parece que o estádio pertence ao Feira FC, que é um clube aí do Neto, que é um dos embaixadores, enfim, ele que criou o clube, e agora o time vai disputar a Série B do Campeonato Baiano, mas em paralelo aos jogos da Série B do Baiano, vai acontecer jogos também do Bahia pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Mudando de assunto agora e nos falar sobre arbitragem, o Cadu falou um pouco sobre esse tema lá na entrevista que ele concedeu ao Bar FC. Ele falou sobre a questão dele ter exagerado, entre aspas, na contestação, né, depois do jogo ali com o árbitro e tal. O árbitro acabou relatando na súmula e as pessoas elogiaram o Cadu por ter se posicionado dessa forma, como se fosse a primeira vez que ele tivesse falado aquilo ou algo parecido, ou tivesse respondido a uma má atuação de um árbitro daquela maneira, quando na verdade isso não aconteceu. Quer dizer, não é que não foi a primeira vez, né? Já aconteceram várias outras situações que o árbitro acabou não relatando na súmula, ou que ficou apenas nos bastidores, ou que o Bahia foi buscar algum outro superior, algum outro diretor de arbitragem, enfim, para poder fazer reclamações. A CBF sempre está conversando com os clubes, sempre está buscando entender aquilo que pode melhorar, aquilo que pode evoluir, e o Bahia sempre se posicionou de forma bastante forte, né, nos bastidores em relação a esse tema, e o Cadu acabou na oportunidade falando um pouco sobre isso. É porque o árbitro acabou relatando na súmula, né? O Cadu disse que aquele árbitro, Lucas Casagrande, não apitava mais jogos do Bahia na Arena Fonte Nova. E claro que existe uma pressão interna quando sai a relação dos árbitros que vão apitar ali as partidas do Campeonato Brasileiro e de Copa do Brasil também. Claro que existe, né? Caso algum árbitro seja alvo de polêmicas, caso o Bahia não aceite aquele árbitro por conta de erros passados em jogos do clube, é claro que se existe uma pressão interna, né, junto à CBF para que mude, para que altere o quadro de arbitragem, que altere o árbitro principal daquela partida, enfim.
e por isso o Cadu falou daquela maneira, mas o árbitro entendeu aquilo como uma ofensa, claro, porque foi de uma certa forma o Cadu foi ofensivo com ele e ele acabou relatando na súmula, mas esse tema de arbitragem, eu acho que o Bahia precisa se posicionar sempre a favor da profissionalização, como vem fazendo, porque não existe um outro caminho para ter uma arbitragem melhor no Brasil a não ser a profissionalização. É a profissionalização que vai dar mais dignidade, que vai dar mais qualidade para os árbitros, que vai trazer remuneração, que é algo importante também. Para quem não sabe, né, os árbitros hoje eles são semi-profissionais. O que é isso? O árbitro ele tem uma outra profissão, ele exerce tranquilamente durante a semana e no final de semana ele vai ali apitar um jogo de futebol. Então ele não se prepara fisicamente da forma que deveria ser, ele não estuda da forma que deveria acontecer, ele não busca estar tão atenado a regras e a estudar casos, né, de outros países, de outras federações que conseguiram ter melhores resultados em relação a erros de arbitragem, né, diminuir no caso e tudo mais. Enfim, é isso que eu estou querendo trazer para vocês. Pouco tempo, não tem estudo, não tem qualidade, e é o que a gente vê, é uma arbitragem cada vez mais pífia do nosso futebol brasileiro. Falando agora sobre a preparação do Bahia que viajou para Mirassol para enfrentar a equipe do Mirassol amanhã pelo Campeonato Brasileiro, jogo pela 11ª rodada do Brasileirão. Bahia que vem de uma derrota para o Palmeiras jogando em casa na Arena Fonte Nova. São 2 derrotas consecutivas. Venceu o Atlético Paranaense e perdeu agora para o Palmeiras, ou seja, em 3 jogos, um triunfo e 2 derrotas. É um jogo importante fora de casa. Bahia que começou bem a temporada como visitante, depois perdeu para o Remo. Agora é a hora de virar a chave dessa derrota e tentar vencer o Mirassol, que ganhou na estreia da Libertadores contra o Lanús. Ou seja, o Mirassol vem de um jogo no meio de semana, mesmo que seja em casa, mesmo que não tenha desgaste de viagem, foi em casa, mas já é um jogo a mais em relação ao Bahia. E o Bahia tem que se aproveitar dessa situação, tem que buscar vencer o jogo. Teve a semana cheia de trabalho. O Bahia deve ter apenas 2 desfalques para essa partida, que é o goleiro Ronaldo, que está lesionado, e o atacante Juan Pablo, que segue ainda em tratamento e segue em recuperação. No mais, o Bahia deve ter, o Bahia, né, junto com o Rogério, deve ter quase todos os atletas aí à disposição. Claro que ele vai escolher aqueles que sejam melhor fisicamente para começar o jogo, para estar no banco de reservas, mas a maioria dos atletas já vai estar à disposição do técnico Rogério Ceni. Como eu falei, um jogo importante para as nossas pretensões do Campeonato Brasileiro. O Bahia que quer voltar ao G4, então se quer voltar ao G4 precisa ganhar esse tipo de jogo. Ah, mas o Mirassol é uma equipe qualificada. Eu sei que é uma equipe qualificada, eu sei que é uma equipe que na temporada passada foi muito bem e tal, mas não vive um grande momento. Eu sei que ganhou a partida da Libertadores, primeiro jogo do time na Libertadores da história, em 100 anos, e venceu o jogo de estreia e tal. O time vem animado para enfrentar o Bahia, mas assim, a gente precisa vencer esse jogo, porque o Bahia precisa começar a pontuar mais do que perde ponto. A gente precisa de 3 pontos aqui, 3 pontos ali. O Bahia vai ter agora Mirassol e depois tem o Flamengo fora de casa. Então, para esse jogo contra o Flamengo no Maracanã, claro que a gente sabe que é um jogo complicado, um jogo mais difícil contra a equipe mais qualificada do futebol brasileiro, junto com o Palmeiras. Tende a ser um jogo de pouquíssimos erros, que a gente sabe que qualquer erro, qualquer vacilo, o Flamengo vai aproveitar, vai fazer o gol. Enfim, é difícil a gente exigir que ganhe no Maracanã e volte com os 3 pontos. É difícil exigir isso. Agora, contra o Mirassol, a gente tem que ganhar. Contra o Flamengo lá no Maracanã, tem que tentar a sorte, tem que buscar fazer o nosso jogo, minimizar os erros e tentar estar próximo ao resultado positivo. Porque é assim, jogar contra o Flamengo no Maracanã ou até contra o Palmeiras no Allianz Parque, você precisa minimizar os erros. Se você erra menos, a sua chance de ganhar aumenta um pouquinho. Se você se defender bem, minimizar os erros e no ataque conseguir converter 1 ou 2 chances criadas, porque assim, o Bahia vai conseguir criar chance lá, como foi no ano passado, como foi contra o Palmeiras no ano passado também. Pelo menos 1 oportunidade, 2 oportunidades de gol o Bahia vai conseguir criar, porque é um time técnico, um time que tem qualidade para isso. Então, a partir do momento que consegue criar as oportunidades, tentar aproveitar uma dessas chances criadas e lá atrás defender bem, minimizar os erros para conseguir sair com um placar superior e buscar os 3 pontos. Não seria nada impossível, né? É difícil, mas não seria nada impossível, como o Bahia já fez em temporadas passadas. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o gostei, que é importante. Não se esquece de se inscrever no canal também. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau!